Noite linda para você que acompanha a Notícia para o Trabalho. Estou eu aqui com o Braga Ginem. Tudo bem, Braga? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. O Braga é especializado em comportamento humano e dá palestras também. E a gente vai falar sobre a superação, a arte de servir sem esperar. Isso mesmo, a arte de servir sem esperar. Você vai servir antes de esperar. E o que levou você a atuar na área de desenvolvimento humano e palestrante? Bom, primeiro, um bom dia a todos e um prazer estar com vocês aqui, trocando essas experiências. O que me levou foi essa busca por me conhecer. Teve uma época que eu percebi que eu estava repetindo padrões comportamentais e eu compreendi que esses padrões eram similares aos meus pais. E conforme essa repetição, fui identificando o padrão, eu percebi que eu não saía do lugar, sempre comportamento parecido, e eu não avançava no meu processo. Crescimento, prosperidade, não avançava. E eu senti uma certa frustração. Aí eu comecei a me dedicar para a me conhecer. Aí, a partir desse ponto, me entreguei totalmente ao desenvolvimento humano. E aí, naturalmente, depois de toda uma epopeia, surgiu essa vocação para palestra. Bacana, então viram a trajetória do Braga Ginem e a gente está falando sobre superação, a arte de servir sem esperar. O que significa a arte de servir no contexto da sua trajetória? A arte de ser na vertical, vir, voltar para você. O que eu compreendi? Muito se fala em propósito. Qual o seu propósito? Qual o sentido da vida? O que é isso? Aí te pergunto, Regina, para que serve essa garrafa com água? Qual o propósito dessa garrafa com água? Serve para a gente beber água e se hidratar. Não serve, ok? Qual o sentido da existência dessa taça? Serve para servir a água ou outros líquidos. Para nos servir. Então, se você perceber, tudo é para servir. Ela pergunta como servir. A taça é um recipiente para servir algo, seja um doce ou uma água, está servindo. Então, a pergunta é como nós servimos o próximo? Aí eu entendi que quando nós começamos a entender a não gerar uma expectativa, quando eu me proponho a fazer algo para o outro, logo eu não vou gerar uma ansiedade. Se eu não gero uma expectativa, não gero uma ansiedade, eu não vou gerar conflito se eu não receber o que eu criei na minha mente, porque foi eu que criei. Ninguém me prometeu. Então vou evitar um conflito. Então, a arte de servir sem esperar é você se comprometer a fazer algo e entregar o seu melhor, sem entrar na reclamação, sem no julgamento. E com isso você vai acessar as respostas que precisa naquela experiência. Ou seja, você vai se permitir estar presente aonde você se propôs estar. Com isso, a arte de ser, vir. Aí você também recebe, você entrega o seu melhor e recebe o melhor. Então, a palestra que eu conduzo, que se chama Arte de Servir. E aí tem o livro aqui, Ignorando os Sinais, a Jornada pela Porta Estreita. Esse é o livro do Braga Ginem, que vocês podem estar adquirindo através das redes sociais. Do site www.proibidoreclamar.com.br. Então vocês podem estar adquirindo o livro, né? Vou repetir aqui, Ignorando os Sinais, Jornada pela Porta Estreita. Isso. E Braga, você entrega as suas palestras e qual o impacto gerado com os participantes? Então, as palestras hoje eu trabalho com 2 palestras, essa arte de servir e a palestra com o tema escolhas. Escolhas que libertam e escolhas que nos aprisionam. Porque assim, Regina, o que eu percebi também no observar pessoas e me observar? Existem muitas pessoas presas e depressivas no passado, ansiosas e preocupadas com o futuro e totalmente ausente no seu presente. Por isso é porta estreita. Uhum. Porque a porta estreita está na sua presença, no seu presente. Mas se eu reclamo dos fatos, da experiência no meu presente, eu estou sendo ingrato com os fatos, com a experiência, com o que me está sendo servido. Aí eu não consigo perceber as respostas que está à minha disposição. Porque eu estou totalmente distorcendo a realidade por causa da reclamação, do julgamento,
e essa confusão interna. E a palestra Arte, a Escolha, traz essa consciência que é um mergulho, eu conduzo o participante a um mergulho interno, onde ela vai acessar algumas memórias do seu passado e vai perceber que em algum momento da vida da pessoa ela fez uma escolha que de alguma forma paralisou ela naquela memória. E ela não consegue avançar, começa a repetir padrões de comportamento. Essa palestra é muito forte porque foi o meu processo. Que eu fui acessando as memórias, fui ressignificando e me libertando até realmente resgatar a minha vida e estar presente na minha experiência. Ou seja, assumir a autorresponsabilidade e parar de ficar de mimimi, porque é muita reclamação, é muita vítima, pouco vilão. E essa palestra, ela sacode realmente as pessoas saem de lá com uma nova percepção ao seu respeito e a respeito das experiências do cotidiano. Isso aí é um fato. Então, a gente está falando sobre superar a arte de servir sem esperar, né? O que a sua palestra gera de valor para a empresa e a sua percepção? Então, é assim, o que acontece nas empresas? As empresas geralmente têm os 3 pilares, né? Que é visão, missão e valores, não é verdade? Aí tem o gestor, o CEO, que a tendência é que ele esteja em coerência ou em harmonia com esses 3 pilares. Se ele estiver em harmonia, ele vai trazer colaboradores em harmonia com esse ponto. Agora, se estiver em desarmonia, isso vai ter um choque. Então, a palestra, ela traz uma consciência de papel no seu contexto. Ela dá uma sacudida de superação, ou seja, se a pessoa está tendo uma dificuldade na sua experiência, seja na empresa, ela vai entender que ela é responsável. Vai ficar parando de julgar, de apontar os outros e vai chamar para si essa responsabilidade e vai realmente focar na solução e não colocar energia na reclamação. Porque um ambiente que começa a ter muita reclamação, começa a ficar um ambiente tóxico. E a energia fica densa. E ambiente que tem um conflito tem a tendência de drenar a energia vital uns dos outros. E aí isso vai gerar problemas de saúde, porque ao drenar a energia vital, baixa a imunidade. Baixa a imunidade, invade qualquer tipo de doença psicossomática. E aí pega atestado no médico. Pegou atestado, fica ausente do trabalho. Ficou ausente, sobrecarrega os outros. E muitas vezes fica o melhor sobrecarregado, se desgasta, cansa daquilo e pede para sair. Então a palestra, ela, com certeza, ela dá uma sacudida e traz às pessoas essa autopercepção da presença no agora. Bacana. E aí ela começa a resgatar realmente a autonomia e começa a crescer, se autorresponsabilizar pelas escolhas que faz ou que tem feito e pelo papel que assumiu naquele contexto. Bacana. Vocês estão conversando com o Braga Gimen e a gente está falando sobre superação, a arte de servir sem esperar. E você, como surgiu o seu livro e qual a mensagem principal que ele carrega? O meu livro surgiu da minha história. Lembrando que é o livro aqui. Eu sou um ex-policial militar e eu me revoltei com um sistema. Acabei indo para o lado do crime. E no crime, dentro do sistema carcerário, eu percebi que todas as escolhas que eu fiz me conduziam até aquela situação. Olha, essa parte eu não sabia. Pois está no livro. O que aconteceu? Que quando eu perdi a liberdade física, eu entendi que eu já era um prisioneiro do meu passado, dos meus traumas, lá no meu primeiro 7 anos. Aí quando eu compreendi que eu era o 100% responsável, porque eu já era um adulto e não mais uma criança, então cabia a mim me resgatar lá daquela memória do passado. E aí eu comecei a fazer um trabalho dentro do presídio, estudando e me resgatando. E com isso eu fui crescendo, me libertando daqueles padrões comportamentais. Foi quando realmente eu entendi que eu era 100% responsável. E dessa trajetória nasceu o livro, Milano dos Sinais, Jornada pela Porta Estreita. Então era uma história de vida de superação, para a superação de libertação dos traumas e das prisões internas. A prisão física fez só fortalecer e me mostrar
você já está preso. Aqui só te mostrou algo real. E o que eu percebi, gente, é o seguinte: aqui fora, em liberdade física, tem mais pessoas presas do que muito que conheci por onde passei. Nossa. Fato. Presa por medo, insegurança, passado, preso pela culpa, preso pela vergonha. E a pessoa não consegue se desenvolver por estar preso, não consegue desvencilhar esses padrões comportamentais. Porque vive na vida louca, né? Vida acelerada, e não para refletir: caramba, o que realmente é meu? O que não é meu? Quais escolhas que eu estou fazendo? O que está me fazendo bem ou me deixando mal? Quando a pessoa não para fazer essa auto-reflexão, ela vive no modo automático. E muitas vezes a vontade dela não é dela. O desejo não é. O ambiente que está não é o ideal. Muitas vezes as relações, o trabalho, e aí conflito, desordem. Bacana, bacana. Você tem um treinamento ou um programa para empresas? E tem um programa chamado Conexão. É um processo com nove elementos. Eu trabalho 3 módulos. Dura em média de 9 meses completo, porque entre 3 é o primeiro ciclo, a gente eleva o nível de consciência. Outros 3, a gente começa a trazer uma consciência das escolhas que foram feitas, e o final já é uma elevação e um resultado na empresa. Uhum. Então, tem esses programas para poder a pessoa poder se especializar. Tem algum case interessante que você queira contar para a gente desse processo? Eu atuei A muito... gente não combinou, mas... eu atuei muitos anos, eu me formei na faculdade, eventos com ênfase em turismo. Então, eu atuei muito tempo com eventos corporativos e social. Então, eu treinava a pessoa como mundo de eventos, focado em A e B. O que eu percebi? Você conheceu o Buffet Colonial? Uhum. Não? Tá. Buffet Colonial... Só ouvi falar. Ah, tá. O Buffet Colonial faliu recentemente, devido à pandemia, mas foi o buffet que ele foi fundado em 1925, se não me engano, no Japão, e no Brasil foi em 1962. Lá eu fui trainee lá como garçom e cresci até depois me tornei um maître em outras empresas. Aí eu abri minha empresa de eventos. E aí o que eu fiz, Regina? Eu comecei a aplicar, eu criei esse treinamento dentro do universo de eventos, esse programa, observando as pessoas e vendo os pontos falhos. Então, o que eu fiz com minha equipe? Eu percebi, Regina, que esse programa que eu fiz, eu apliquei no Espaço Fit, que eu trabalhei uma época, apliquei no Grupo Baisa Grupo Hotelaria, nesses lugares foi onde eu vivi e apliquei, mas com as minhas equipes. E qual rendeu? A pessoa não tinha conflito, não existia drenar a energia um do outro. Aí começou a ter uma harmonia e uma ordem. Aí começou a fluir. Mas trabalhei muito com as minhas equipes nessa época. Muito com minhas equipes. Bacana, bacana. E o que o projeto A Vida Requer a Sua Presença e o que o projeto agrega de valor à sociedade? Esse projeto, qual que é a fase inicial, que é a fase beta? A gente vai colocar, com licença, a gente vai colocar 30 livros desses livros, A Vida Requer a Sua Presença, em grandes finais, em cada presídio de São Paulo, inicialmente. Fase beta. A fase alfa, a gente vai colocar palestras no regime semiaberto. A outra fase, a gente vai ouvir os reeducandos e extrair o melhor deles. Eu conheci artesãos, escritores de excelente qualidade. A gente vai trazer essas habilidades, esses produtos para fora, vamos avaliar, fazer uma curadoria desse material e começar a comercializar. E esses valores vão, de certa forma, ajudá-los a, quando ele estiver pronto para vir para a liberdade, eles possam ter esse recurso financeiro para ajudar eles e as suas famílias. Então, esse projeto tem essa finalidade de ajudar as pessoas. Social. Totalmente social. Ligado, inclusive, ao ESG, na parte de social. Bacana, eu quero agradecer isso. E a gente vai
já dos finalmente, nós já estamos encerrando o programa. Gostaria de indicar para vocês o livro Pare de Dar Desculpa, 107 perguntas que vão impulsionar a sua comunicação. Se você ainda não trabalhou a sua comunicação, saiba que para poder desenvolver esses comportamentos, tem que trabalhar a comunicação. Então, entre em contato aqui com a gente, está à venda pelo Mercado Livre, mas aqui com a gente o preço é muito mais acessível. E para saber outras informações, como é que as pessoas fazem? Bom, tem o meu Instagram, que é braga.ginenroni, JY, e o meu site, www.proibidoreclamar.com.br. www.proibidoreclamar.com.br. Dimem, seja bem-vindo, viu? Foi um prazer te receber aqui, que você possa vir outras vezes. Obrigado, prazer. Eu agradeço ao Nilson, que está do outro lado da câmera, e peço licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!